Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Lucas Moura mais uma vez é dúvida no tricolor. O jogador voltou a sentir dores no joelho direito, o mesmo que passou por 2 intervenções recentemente. O tratamento tem sido feito com fisioterapia, dessa maneira o Lucas Moura deixou de participar da rotina de treinos com bola. Sendo assim, dá para imaginar que dificilmente o Lucas Moura terá condição de participar do confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo super decisivo para as duas equipes que ainda brigam por vaga em pré-Libertadores. Só para lembrar, desde que foi contratado pelo São Paulo na temporada passada, Lucas sofre com uma série de problemas. A questão envolvendo o joelho pegou muito nesse ano. Ele chegou a passar por uma artroscopia no dia 30 para retirada de uma fibrose. Desde então esteve à disposição em 9 partidas, sendo 4 como titular e outras 5 saindo do banco de reservas. Desde o início do ano são apenas 28 jogos e 5 gols marcados. Que nota você dá para a passagem do Lucas Moura, essa segunda passagem? Só não se esqueça do custo, atleta que ganha R$1.800.000 por mês. Informação exclusiva: São Paulo e Magnum Bank, depois de uma negociação que demorou 1 ano, enfim bateram o martelo e o tricolor voltará a ter um banco digital. A ideia é contar com cerca de 500, 600, 700 mil correntistas, assegurando uma das principais receitas do clube a partir de 2026. O contrato passa a valer assim que for aprovado pelo Conselho Deliberativo. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Posso assegurar que o São Paulo já tem garantido os R$13,5 milhões fixos como valor mínimo por temporada, contrato de 5 anos e uma série de gatilhos e premiações, todas atreladas ao desempenho e à participação de torcedores. Quanto mais São Paulinos aderirem ao Magnum Bank e movimentarem dinheiro, maior a receita do tricolor. Nicola, mas por que São Paulo e Magnum Bank demoraram mais de 1 ano nessa negociação? Foram vários os entraves, em determinado momento surgiu um concorrente e o São Paulo sempre foi pedindo melhores condições para o Magnum Bank e para o outro banco. Acabou levando o Magnum Bank, o acordo está sacramentado, já foi até aprovado pelo Conselho de Administração. Importante registrar ainda que a camisa do São Paulo a partir da próxima temporada terá o Magnum Bank estampada na manga. Já havia contado para vocês que essa propriedade estava guardada justamente para esse acordo. Saideira sobre o São Paulo: Enzo Dias foi submetido a uma cirurgia nessa quarta-feira na Argentina. O lateral esquerdo passou por uma correção de hérnia inguinal. Cada dia um problema médico diferente para jogadores do São Paulo. Incrível toda essa falta de sorte do tricolor. Quero falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. O São Paulo já crava, vai fazer sua última partida como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. Jogo marcado contra o Internacional para 3 de dezembro. Essa data ainda pode ser reagendada pela CBF, mas esse confronto contra o Internacional será no Morumbi e não na Vila Belmiro, como havia sido programado nos últimos tempos. Preciso contar que o São Paulo tem recebido 6 shows internacionais. Já foram 2 apresentações do Imagine Dragons, mais uma apresentação do Linkin Park. Nesse sábado, Dua Lipa se apresenta e ainda a apresentação também do Oasis em 2 datas. Pois bem, o último dos shows no Morumbi ocorre no dia 22 de novembro. A partir do dia 23, o São Paulo inicia uma mega operação de limpeza do estádio. Retirada do palco e implantação de um gramado que havia sido retirado para que não fosse danificado. Ou seja, do dia 23 até o dia 3, o São Paulo entende que terá condição de ter um gramado minimamente aceitável para a partida contra o Internacional. Até por isso o tricolor já crava que fará seu último jogo como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do próprio estádio. Pode ser uma partida decisiva para as pretensões do São Paulo de brigar por vaga em Libertadores. Nesse momento o tricolor é o 8º colocado. E dessa maneira só vai para a pré-Libertadores se um dos times campeões da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros. Casos, por exemplo, de Cruzeiro ou Fluminense. Se qualquer um desses times vencer a Copa do Brasil, o São Paulo, mesmo no 8º lugar, vai para a pré-Libertadores. Só para completar em relação ao tricolor, há informações de que Lucas Moura voltou a sentir dores no joelho. O São Paulo ainda não confirmou, estou tentando trazer essa confirmação para vocês. E aí, a saideira:
Oscar teve uma síncope vasovagal. Esse foi o problema que afetou o jogador durante uma sessão de testes e exames de olho na próxima temporada. Essa síncope vasovagal nada mais é do que a perda da consciência por alguns instantes. Já deu para perceber por todos os exames que o Oscar até pode continuar jogando, desde que medicado e acompanhado, mas a decisão de permanecer atuando ou se aposentar ainda não foi tomada pelo meio atacante. O São Paulo registrará recorde de receita com seu departamento de marketing em 2025. A estimativa é de que o São Paulo fique próximo a 360 milhões de reais de receita. O recorde pertencia à temporada passada, quando o São Paulo havia faturado 270 milhões de reais. Esse crescimento de 90 milhões de reais tem a ver com o reajuste em praticamente todos os patrocínios. A Superbet, patrocinadora Master, por exemplo, mais do que dobrou seu valor numa renegociação com o São Paulo. Contrato com a Brax, em relação a placas de publicidade, também ajudou nesse crescimento de 90 milhões de reais. Importante registrar que com receitas de marketing, a gente não inclui, por exemplo, bilheteria. Há uma participação do estádio com shows, camarotes, telão e placas da Brax, como eu já contei. Só para completar, é importante registrar que para 2026, a expectativa do São Paulo é de um crescimento ainda superior aos 360 milhões de reais. O orçamento para o próximo ano já está sendo montado e a expectativa é de uma receita ainda maior. Quero falar também sobre Oscar. O meio atacante segue internado no hospital Albert Einstein. O último boletim divulgado pelo Einstein aponta que o atleta está clinicamente bem e estável, mas ainda não há data para saída. Existe uma possibilidade de que ele tenha alta nessa quinta-feira. Só para completar, Pablo Maia e Marcos Antônio dificilmente terão condição de jogo para a próxima quinta-feira, embora o Pablo Maia esteja no estágio mais avançado de retorno do que o Marcos Antônio. Quantos reforços o São Paulo contratará para 2026? 2 ou 3, se Oscar permanecer no clube. Agora, se for confirmada a aposentadoria do meio atacante, o São Paulo cogita montar uma base de elenco com reforços que mudaria a prateleira do clube. Existe a convicção de que com 2 milhões e 300 mil reais por mês, que é o salário do Oscar, São Paulo conseguiria melhorar consideravelmente seu elenco. É óbvio que ninguém no São Paulo vai admitir publicamente ou vai se declarar torcendo pela aposentadoria do Oscar. O cara é super querido pelos demais atletas, por membros da comissão técnica, diretoria, e de fato o Oscar é um cara acima de qualquer suspeita, bastante bacana. Mas se ele de fato levar em consideração a aposentadoria por conta de 2 problemas cardíacos que o acompanharam nos últimos meses, São Paulo terá 2 milhões e 300 mil reais por mês para buscar contratações. O Belmonte chegou a falar o seguinte, abre aspas, temos que entender o que vai acontecer com o Oscar. É difícil prever o número de reforços, pois ainda não temos uma definição sobre o orçamento, mas imagino que buscaremos 2 ou 3 reforços pontuais, além de contar com jovens talentos da base para aumentar a competitividade. Importante registrar que o São Paulo terá retornos de Caleri, Rian Francisco e André Silva, centroavantes que operaram o joelho ao longo da temporada. Só para completar, por que o São Paulo está tão convencido de que pode montar um bom time sem Oscar? 2 milhões e 300 mil reais divididos por 4 e o São Paulo teria cerca de 600 mil reais para cada reforço que quisesse contratar, utilizando a grana que hoje é paga ao meio atacante. Hora de falar sobre o São Paulo tem boi na linha. Todo dia vocês me perguntam, Nicola, e o Diego Fernandes, esse empresário que se declarou São Paulino e disposto a colocar R$1 bilhão no São Paulo? Essa história existe? É real? O São Paulo imagina que ele possa ser parceiro? Durante o final de semana, o Diego Fernandes ganhou mais alguns minutos de fama, levando camisas do São Paulo ao GP do Brasil de Fórmula 1 e entregando para alguns pilotos. Essas fotos viralizaram. Vi, inclusive, vários torcedores do São Paulo empolgados com a ideia de ter o Diego Fernandes como um dos dirigentes do Tricolor. Essa chance inexiste. O São Paulo não acredita na possibilidade de o Diego aportar R$1 bilhão, como foi especulado. A ideia de transformar o São Paulo numa SAF está completamente descartada. O Tricolor não conseguiria essa aprovação dentro dos órgãos internos, Conselho Deliberativo, entre outros. E mais, gente da atual administração entende que o Diego Fernandes está só em busca de alguns minutos de fama. Ele quer fazer o nome dele às custas do São Paulo, seu time do coração. E mais, existe a convicção no Tricolor
de que o Diego Fernandes está trabalhando para virar famoso e quem sabe se juntar à oposição na próxima eleição marcada para dezembro de 26. Você sabe, o Júlio Casares, o atual presidente, não vai poder concorrer e deve indicar ou o Vinícius Pinotti ou o Márcio Carlomagno para sucedê-lo em eleição que vai acontecer primeiro no Conselho Deliberativo, depois entre os sócios. Ou melhor, primeiro entre os sócios, depois no Conselho Deliberativo. Ah, só para completar, se você não conhece o Diego Fernandes, ele era muito desconhecido do cenário do futebol brasileiro e ganhou alguma notoriedade ao se transformar no empresário que negociou em nome da CBF a chegada de Carlo Ancelotti à CBF. Ah, quero arrematar sobre o São Paulo para contar uma curiosidade. O tricolor não marca um gol de falta há 903 dias. Desde 25 de maio de 2023. O autor da façanha, Wellington Rapp, em jogo contra o Porto Cabelo na Sul-Americana. Informação trazida pelo GE. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.